Fala galera, tudo bem? Vamos dar um check-in aqui no Bitcoin para ver o que está acontecendo. Direto aqui no gráfico do Bitcoin, pessoal. Estamos aqui no time frame de 1 hora, tá? Veja que o Bitcoin está numa tendência de alta clara, topo, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente. E agora estamos fazendo um fundo ascendente aqui, usando a EMA12 como suporte do movimento no gráfico de 1 hora. É muito importante, pessoal, perceber aqui que a gente tem uma resistência psicológica aqui em 11.100. Você vê que o preço chegou a tocar nessa resistência e não teve força para romper. Agora, pessoal, o que a gente tem que olhar? Se a gente perder essa tendência aqui numa hora, de formar um topo descendente, um fundo, um topo e romper para baixo essa tendência, a gente dá um zoom out para o gráfico de 4 horas e a gente vai formar aqui um fundo ascendente contra o fundo anterior, aqui em mais ou menos 10.700. Tá? Você vê que a gente está um pouquinho longe da EMA12 no 4 horas, então uma correção seria saudável para a força compradora continuar empurrando esse movimento para cima. A gente dando um zoom out aqui para o gráfico diário, veja que a gente está numa região sem muita resistência até o topo anterior aqui em 12 mil dólares aproximadamente, essa linha aqui. A gente rompendo essa resistência aqui de 11.100 dólares e essa média aqui vermelha, que é a média móvel de 50 períodos, tá? Essa média vermelha aqui, a gente provavelmente vai fazer um topo descendente contra o topo anterior aqui em 12 mil dólares. Por quê? Chegando perto desse topo, as pessoas tendem a shortar o Bitcoin nessa área aqui por ter um setup pré-definido muito interessante. Ou seja, você já tem um stop, né, que seria no topo do movimento aqui em 12.047. Então, o stop estaria bem próximo da sua entrada e o risco retorno seria alto, porque provavelmente a gente vai formar esse topo descendente e o Bitcoin vai recuar aqui até a área dos 11.100 ou até os 10.500. Então você tem um risco retorno muito positivo para esse tipo de operação. Pessoal, olhando no gráfico aqui semanal, a gente dando um zoom out aqui, veja que o Bitcoin corrigiu um pouco mais do que seria saudável, né? Ele perdeu a EMA12 aqui, você vê que vinha agindo como suporte desde o dia, vamos ver aqui, 27 de abril, a EMA12 veio agindo como suporte e a gente perdeu esse suporte nessa queda aqui que a gente saiu de 12 mil dólares, chegou aqui em 9.850, que é um suporte aqui no curto prazo, que a gente está vendo aqui no semanal, próximo a EMA26. Tá? A gente viu um inside bars aqui ser rompido, veja que esse candle aqui, o inside bars é quando um candle, o corpo de um candle fica dentro do outro. Né? Você vê que esse candle aqui estava no corpo do anterior e a gente rompeu para cima esse inside bars muito claro, tornando a tendência de alta novamente. Um gráfico muito interessante para a gente ficar de olho, pessoal, é o gráfico de 2 meses no Bitcoin. Né? Veja que um possível padrão, vou até apagar essas linhas aqui para você ver mais claramente, um possível padrão de equilíbrio está se formando nesse gráfico aqui. Ó. Veja um topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente. Então a gente estaria em busca de um fundo ascendente contra 3.800, quando a gente teve aquela queda brutal de março, né, dia 12 de março, a gente formar um fundo ascendente contra esse fundo. Isso seria muito ruim para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque tiraria um pouco da volatilidade que a gente tem visto aí nos últimos meses. Isso levaria, como esse gráfico aqui, cada candle é de 2 meses, isso levaria 6 a 8 meses para a gente voltar a testar essa resistência aqui mais importante, que é de 13.800, né? Aqui mais ou menos 13.800 é a resistência mais importante para a gente tentar buscar o topo histórico do Bitcoin em 20 mil dólares. Agora, pessoal, dando uma olhada aqui na dominância do Bitcoin, a gente está vendo um movimento interessante, né? Veja que a dominância, vou tirar as linhas aqui para você ver mais facilmente, a dominância teve uma queda, ela veio sofrendo com as médias como resistência, veja aqui, e agora a gente está tendo um repique do fundo anterior, aqui formado em 59 aproximadamente,
E isso está sendo muito ruim para as altcoins. A gente está vendo as altcoins serem drenadas pelo Bitcoin. Veja aqui nesse gráfico, nessa tabela, que o Bitcoin está subindo, em torno de 2%, e as altcoins estão sofrendo bastante. Algumas altcoins que estavam muito esticadas, como a Band, Ethereum, estão sofrendo um pouquinho com essa subida do Bitcoin, pela dominância ter subido junto com o Bitcoin, né? Então, aquele cenário que a gente sempre fala aqui, né? Se a dominância do Bitcoin está subindo e o Bitcoin está subindo, o Bitcoin está muito mais forte que as altcoins. Se a dominância do Bitcoin está subindo e o Bitcoin caindo, ele está caindo menos que as altcoins. Então, é muito importante entender essa correlação para a gente entender o mercado, né? Então, pessoal, é isso. O update do Bitcoin é esse. A gente está chegando perto aqui no gráfico de 4 horas da resistência aqui da média de 200, seria em 11.160, aquela resistência que eu tinha destacado em 11.100. Possivelmente a gente vai chegar nessa, veja que o RSI aqui já está um pouco estourado, ó, já está aqui acima da banda de 70, isso indica uma sobrecompra no ativo, veja aqui. Então provavelmente a gente vai segurar esse movimento por agora, talvez recuar até aqui os 10.500, 10.600, e vamos ver como o Bitcoin se desenrola aí nas próximas semanas. Se você gostou desse conteúdo, dá o like aí no vídeo, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a gente no nosso site. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.